Olá pessoas, meu nome é Gustavo e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que a gente faz para instalar o framework Cake PHP, ok? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu precisei fazer a instalação do Cake PHP e quando eu busquei até mesmo aqui no YouTube encontrei muita besteira, muita bobagem, os caras mais dificultavam do que facilitavam as explicações e daí resolvi fazer esse vídeo para demonstrar de uma forma mais fácil a sua instalação, beleza? Bom, do que eu vou precisar? Necessariamente a gente não vai precisar de um banco de dados, mas a não ser que a sua aplicação seja muito simples, sem a necessidade de guardar informações como no CRUD, por exemplo, você vai precisar de um. Você pode instalar qualquer aplicação para isso, mas eu gosto de utilizar o AMP Server. Então eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar como é que nós instalamos o AMP Server. Você pode acessar o site oficial do AMP Server e baixar por lá. Uma recomendação é que antes de você fazer a instalação do AMP, você vai precisar do Visual Studio. Uma observação: faça a instalação do Visual Studio antes do AMP Server, senão ele vai dar um erro durante a instalação, ok? Eu resolvi criar um blog somente para baixar alguns programas que eu uso com frequência. Daí eu aproveitei para fazer um tutorial. Vocês não precisam necessariamente acessar esse blog, claro, mas lá, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês poderão seguir um passo a passo. Bom, vamos lá. Eu vou acessar aqui a internet, né? E eu vou digitar em programas RAW-S. Vou acessar esse blog, como eu disse a vocês, é um blog pessoal. Criei justamente para deixar alguns programas lá que às vezes eu uso e preciso fazer instalação. E aqui eu tenho os links, né, dos programas que se encontram lá no Mega. Inclusive o AMP Server. Caso vocês queiram baixar o AMP Server por aqui, eu até recomendo. Vocês podem baixar tanto da plataforma de 32 como de 64 bits. Por que eu estou falando assim que vocês podem baixar por aqui, eu recomendo? Porque vocês vão precisar baixar tanto o Visual Studio quanto o AMP Server. Se vocês baixarem por aqui, por exemplo, a minha plataforma é de 64 bits, vocês vão baixar um arquivo zipado já num pacote do AMP Server e o Visual Studio, os dois juntos. Você não vai precisar acessar os dois sites e baixar os dois arquivos, ok? Mas fica a critério de vocês. O Composer também, caso vocês queiram, vocês podem baixar diretamente por aqui. Também eu tenho o Composer aqui, tem um link. Vocês vão poder baixar diretamente por aqui. Não tem propaganda, não tem nada, então vocês podem baixar diretamente por aqui. Ok? Bom, vamos lá, vamos para o tutorial. Aqui no tutorial eu mostro para vocês como que a gente faz para instalar. Como eu já disse, a gente vai instalar o AMP Server primeiro. E no AMP Server, para você instalar o AMP Server, você vai ter que ter o Visual Studio. Se você clicar aqui, você vai diretamente para o site da Microsoft, onde você vai poder fazer o download, ok? E aí você tem tanto Visual Studio para 64 bits quanto para 32 bits, como eu havia dito para vocês. Fica a critério de vocês baixar por aqui. Da mesma forma, o AMP Server. Vocês podem baixar diretamente pelo site, fica a critério de vocês. Caso vocês queiram, vocês também vão poder baixar por aqui. E aí vocês escolhem a plataforma que vocês querem baixar, ou 32 ou 64 bits. Ok? Beleza. Vamos lá. Eu já baixei tanto o AMP Server quanto o Visual Studio e o Composer. Então eu vou começar a instalação para demonstrar para vocês. Vamos meter a mão na massa agora. Vamos lá. Fazer a instalação do Visual Studio. Concordo. Instalar. Muito simples. Tem nada de complicado. Instalação com êxito. Fechar. Depois de fazer a instalação do Visual Studio, aí então eu faço a instalação do AMP Server. Aqui já requer um pouco mais de conhecimento, porque algumas coisas eu vou precisar falar para vocês de que forma que a gente vai fazer. Inglês. Ok. Next. Observem que a instalação que eu estou fazendo é para 64 bits, porque a minha plataforma é 64 bits. Observem se a plataforma de vocês é de 32 ou 64 bits. Ok? Aceito. Aceito. Ele vai instalar para mim numa pasta que ele vai gravar no diretório C, o AMP64. Next. Next. Install. Veja que não tem dificuldade alguma para fazer a instalação.
Lá adiante a gente vai ver que ele vai fazer algumas perguntas de acordo com a instalação para sua plataforma. Talvez ele nem pergunte muita coisa aqui. Está instalando. Vamos aguardar. Demorou um pouquinho assim, mas... Ok. Ele diz que o meu Internet Explorer ele está sendo o navegador que eu vou utilizar para essa aplicação. Ele pergunta se eu quero fazer uma mudança, né, para outro browser. E eu digo que sim. Por quê? Porque eu não utilizo aqui o Internet Explorer. Então eu vou aqui em C, arquivos de programa 86, né, que é o 32 bits, Google, Chrome, Application, e aí escolho o navegador Chrome. Bom, ele diz que para mim o Notepad está sendo utilizado como editor de texto, para um server e tal, pergunta se eu quero fazer alteração também, eu vou dizer que não, vou permitir que seja ainda o Notepad. Next. Beleza, finalizou. Meu AMP Server está instalado. Fechar aqui, só para a gente ver se está funcionando mesmo. Eu tenho aqui já um atalho para o localhost. Se eu clicar aqui, é provável que ele dê um erro. Pronto, beleza. Ele deu esse erro por quê? Porque eu ainda não startei, eu não inicializei ainda o meu servidor, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse atalho aqui, vou dar 2 cliques nele e vou inicializar todos os serviços. Veja que ele está vermelho, ele vai ficar verde, beleza. Se ele ficou verde, é porque tudo deu ok, a instalação está correta e o meu servidor agora está funcionando. Observe que quando eu clicar em localhost, ele já vai abrir agora a página do localhost. Beleza, o AMP Server está funcionando, a versão é 3.0, ok? Ele tem uma pasta aqui, Your Projects, que são os meus projetos, ok? My Site. Observe que ele também vai apresentar aqui, é não possível acessar esse site. Por quê? Porque eu não tenho nada lá dentro, ok? Essa pasta aqui, na verdade, é uma pasta que está aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui em C, o AMP64, www, My Site. Olha essa pasta aqui. É a mesma pasta que se encontra aqui. Se eu mudar o nome dessa pasta para projetos, que é a que eu tinha inclusive antigamente, no antigo AMP que eu tinha, essa pasta também vai mudar aqui o nome. Então tudo que eu colocar dentro dessa pasta vai aparecer aqui, ok? Qualquer aplicação, qualquer página que eu desenvolver, ela vai aparecer aí. E eu posso criar tantas páginas quantas eu queira. Por exemplo, se eu colocar aqui Cake, se eu instalar o meu Cake aqui, automaticamente ele também aparece aqui. Então eu posso criar quantos projetos eu quiser e ele vai aparecer aqui. Bom, vamos lá. Vamos continuar fazendo a instalação. Agora eu preciso fazer a instalação do Composer. E para fazer a instalação do Composer, eu venho até o meu arquivo do Composer, dou 2 cliques sobre ele, executar. Fechar essa pasta. Dou um Next. Bom, antes de prosseguir, é necessário que eu observe uma coisa. Eu tenho aqui não instalar o Shell todos os menus ou instalar
em todos os menus. De que forma? O que isso aqui significa? Significa que eu vou fazer uma instalação de forma global ou não. Eu vou instalar de forma global. Para isso eu dou em Next. Tá? Observe que eu cliquei aqui, eu preferi a instalação global. Next. E eu vou selecionar onde está o meu arquivo PHP. O meu arquivo PHP, provavelmente, ele vai se encontrar na pasta WAMP C WAMP www bin PHP 7.0 aqui, Next, Install. Muito simples de fazer a instalação do Composer. Next, e aí eu finalizo. Beleza, até aí tudo ok, tudo tranquilo, tudo funcionando. E agora a gente vai fazer a instalação do Cake. Finalmente a gente vai fazer a instalação do Cake. De que forma que eu vou fazer a instalação do Cake? Bom, lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma pasta aqui onde ficam os meus projetos, e nessa pasta onde ficam todos os projetos eu devo ter também a minha pasta para o Cake. Quando eu estiver utilizando o meu servidor, eu vou precisar da minha pasta aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o meu WAMP 64, venho aqui na pasta www, vou apagar essa pasta daqui, apagar essa pasta que eu coloquei apenas para um exemplo, clico com o botão direito, ou melhor, antes de clicar com o botão direito, eu vou novamente lá no meu tutorial e ele vai dizer o seguinte: em seguida você pode acessar a documentação do Cake, e você tem aqui um atalho, um link onde ele diz para você que para você fazer a instalação do Cake você pode instalar tanto através deste comando como através deste comando aqui. Bom, por que a gente vai utilizar este comando aqui? Porque este comando é o que demonstra que a gente vai fazer uma instalação de forma global. Lembra que eu falei para vocês para a gente fazer uma instalação de forma global? Então o que eu vou fazer? Sim, esse daqui, desculpa. Eu vou clicar em copiar, ou caso você queira, você já pode vir diretamente por aqui também. Eu já coloquei o link, já que a gente fez uma instalação de forma global. E aqui eu vou clicar com o botão direito, usar Composer aqui, e aí eu vou colar através do meu terminal. Como? Através de Ctrl V? Não. Se eu der um Ctrl V, ele vai aparecer Ctrl V. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, e aí eu vou clicar em colar. Bom, basta isso, somente isso, somente isso. Esse appname é o nome da pasta que você vai utilizar. Essa pasta, ela vai aparecer aqui. www, aqui onde tem projetos, ele vai criar uma nova pasta aqui. Então eu vou digitar o nome da pasta que eu quero, pode ser Cake, pode ser o que eu quiser, tá? Cake. E aí eu dou um Enter. Automaticamente ele vai instalar para mim um Cake PHP e baixar todas as dependências que são necessárias para a instalação desse framework. Aguarda um pouco. Ele já começou a instalação.
Pronto. Para finalizar, ele vai perguntar, né, se sim ou não. Basta você apenas clicar em Y para dizer que sim. Ok. Pronto. Seu Cake PHP está instalado. Aqui está a pasta e aqui estão todos os arquivos que ele vai utilizar. Bin, config, plugins, teste, vendor, tudo. O index. Ok? Vamos testar. O AMP Server, Cake. Ah, sim, só uma coisa. Eu preciso digitar localhost antes. Barra Cake PHP. Pronto. Ele já está instalado. Caso você queira fazer uma configuração com o banco de dados, você cria um acesso ao banco de dados e aí então basta você configurar e automaticamente ele vai fazer essa conexão com o banco de dados. Ok? Até mais. Tchau.